Bom, pessoal, vou estar falando então um pouquinho da SP4510SF da Ricoh, mostrando algumas funções do dia a dia então referente ao uso desse equipamento. Mostrar então algumas funções do equipamento. Temos o botão liga-desliga. Aqui na multifuncional então temos a bandeja padrão, capacidade para 500 folhas. Esse mostra o nível então do papel que está ali dentro. E temos o mostrador também aqui do tamanho do papel, no caso A4, que já está pré-configurado dentro do equipamento. Essa é a bandeja manual. Temos extensores aqui que vão auxiliar durante a colocação da mídia e os extensores laterais também. Vamos para a porta frontal, no caso, temos a trava aqui, o botão de trava da porta frontal. Pressionando ele, a gente consegue então ter acesso aqui aos suprimentos do toner da unidade de imagem que ficam ali dentro. Esse é o acesso então da porta frontal. Mais em cima temos o extensor da bandeja de saída de papel, bandeja para 250 folhas. Então todo o papel que é impresso fica então nesse compartimento aqui. É o compartimento de saída aqui no caso. Vou falar um pouquinho então aqui do painel touchscreen do equipamento. Esse painel tem aqui então a tecla Home. Onde você tiver alguma função, tocando, pressionando no caso a tecla Home, você volta então para a tela inicial do equipamento aqui. Temos outras teclas aqui também no painel. Umas teclas importantes aqui, no caso Energy Saver, que é a tecla que quando o equipamento entrar em hibernação, você pressiona ela volta então a ativar o equipamento. Tecla Simple Screen, simplifica ali o seu painel. Tecla de redefinição, Reset. A tecla Stop para parar então algum trabalho e a tecla Start para iniciar um outro trabalho no caso. Tecla Clean, quando você errar ou digitar alguma coisa errada, você pode usar essa tecla então para estar corrigindo a sua digitação. Aqui teclas de configuração e teclas de funções, as mesmas que estão no caso no painel ali mostrando, você tem aqueles atalhos também pré-configurados então. Vamos então ao ADF aqui. Temos uma trava na tampa superior do ADF que dá acesso então à parte interna ali do ADF, alimentador automático de documentos. Você coloca os originais com a face para cima e pode regular também os extensores laterais aqui. Então o documento entra na parte de cima e sai na parte de baixo aqui, que seria a bandeja de saída. Aqui então a mesa de digitalização. O documento a ser digitalizado sempre com a face para baixo, no caso. Esse é um documento frente e verso. Esse vidro da mesa de digitalização manter sempre limpo. E esse vidro menor então é responsável por todas as digitalizações do alimentador automático. Mantendo os dois limpos, vamos ter então uma boa qualidade na hora de digitalizar os documentos, tanto para cópia quanto para digitalização para qualquer outro método. Os orifícios aqui então de ventilação do equipamento, é importante nunca obstruir. Aqui atrás então as conexões de rede, cabo USB e de fax também logo em cima ali. Virando aqui então, temos mais orifícios aqui de ventilação, importante manter sempre livre esse acesso. E o cabo de energia aqui, a conexão do cabo então. Temos um acesso aqui na parte traseira, onde fica então a saída do papel, onde fica o fusor do equipamento. É uma parte que normalmente fica quente durante a utilização, mas pode ajudar na hora de ter algum papel ali que ficou trancado, enfim. É um recurso que a gente pode estar usando. Vou falar um pouquinho de algumas teclas importantes. Vamos à tecla aqui Energy Saver. Se você chegar no equipamento e tiver com o painel desligado, você pressionando ela,
você volta então às funções normais aparecendo na tela. Tecla Home também, importante. Se tiver dentro de alguma função, no modo copy aqui que eu coloquei, então, se eu pressionar a tecla Home, ela volta também para as funções padrões da tela, mostrando todos os ícones ali operacionais para você utilizar. Vou falar um pouquinho então da tecla Simple Screen. É uma tecla para simplificar então o visual ali do painel. Você pressionando ela, você tem as funções simplificadas e também muda o fundo também, conforme aí a visualização que você deseja. Voltando então a tocar nela, ela volta para o padrão normal da tela com todas as funções. Falando então das teclas aqui do painel, tecla Home, das teclas principais, as teclas de funções, então, Copy, Scanner e Fax. E a tecla muito importante que é Check Status. Você está checando então todo o status da impressora. Se ela tivesse em papel, a Check Status vai estar em vermelho e sempre vai estar dando um aviso ali então do que está acontecendo com o equipamento. Tecla Home volta então, né, para o padrão normal das funções. Entrando então numa função aqui de cópia, a gente vai estar então fazendo algumas demonstrações aqui. Escolhi o número de cópia aqui, se você se enganou, colocou quantidade 12 aqui, por exemplo, a gente pode usar a tecla redefinir, reset em cima ali, voltando para o número 1, digitando outro número de cópias então, ou a tecla clear, que fica embaixo da teclinha número 8 ali. Qualquer uma das duas ali você pode usar para esse recurso aqui. Tecla stop para parar algum serviço, a tecla home, então, voltando ao padrão inicial das teclas. Tem a tecla stop para parar e a tecla iniciar aqui, start, sempre que for iniciar um trabalho de cópia ou digitalização. A tecla Energy Saver, a gente já falou como ativar e ela também pode usar para desativar, então, entrando no modo de hibernação do equipamento. Os cercos intermediários aqui, então, login, user tools counter, também usados mais, então, na parte de configuração do equipamento, que no momento não será necessário. Bom, pessoal, se você enviou algum documento e não saiu no equipamento, então a impressão, você pode verificar a tecla Check Status ali, que vai estar em vermelho, com LED mostrando então a sinalização, no caso ali mostrando que está sem papel o equipamento. Você então abre a gaveta padrão, e então vamos abastecer ela com papel. A gente retira ela então, tenha certeza que esteja regulada, já vou estar mostrando então as regulagens delas aqui, as aletas laterais, né, de controle. Se precisar no papel maior, a gente destrava então ela, conforme indicado, para elevar então ali o extensor uma dimensão maior que caiba um outro tipo de papel. Você pode travar novamente então, para deixar o padrão. O padrão A4 então fica com essa configuração atual que está ali. Você tem uma marcação embaixo dos tamanhos de papéis ali, para ficar certinho na medição correta do posicionamento do papel. Qualquer papel que tiver com a posição incorreta vai causar algum problema na hora de atolamentos. Então a gente faz o abastecimento do papel, deixando as mídias certinhos nas posições ali, nos extensores de papéis também. E reinstalamos a bandeja 1 então. Você vai ver que a tecla de status ali já sumiu o alerta que estava faltando papel na gaveta. E seu documento vai ser impresso normalmente. Temos também aqui a bandeja manual, onde tem os extensores para colocar as mídias ali. São mídias normalmente mídias especiais, ela tem um limite ali que deve ser respeitado. Ao inserir o papel ali, você tem que saber que o papel precisa estar certinho nas posições ali dos extensores de papéis. Você posiciona eles conforme o papel, sem pressionar muito, e obedecer o limite ali da taxa que tem, que não pode passar das 100 folhas, no caso, papel A4, gramatura 75. Se você não utilizar mais a bandeja manual, você fecha então o extensor e trave então o equipamento. Lembrando que para abrir tem uma travinha para liberar a bandeja. Está mostrando então, pessoal, aqui um exemplo da cópia modo simples, simplificado então.
A gente pode acessar pelas teclas de funções aqui na esquerda, ou a tecla cópia no ícone mesmo, no painel ali, tanto faz. Lembrando que essas teclas não seguem exatamente a ordem que está nesse caso aqui, pode estar mudando essa ordem. A gente pega então o original com a face para cima, insere ele, regula ali os extensores, com cuidado sempre para verificar se não tem clipes ou grampo no papel, e pressiona Start. Por padrão, é uma cópia que vai sair no caso. Se você quiser mais de uma cópia, é só digitar o número de cópias ali. Essa é a cópia simples, então, pelo alimentador automático. Está mostrando, então, pessoal, como é que você digitaliza, então, através da mesa de digitalização. Você coloca, então, o seu original com a face para baixo, tendo sempre cuidado ali de verificar o ponto de referência, onde deve estar encostado ali no canto o seu original. Você desce então a tampa do alimentador automático e você escolhe o número de cópias. No caso, se você digitou errado, você pode usar a tecla Reset, que no caso é redefinir ali, ou a tecla Clear embaixo da tecla 0, também pode estar fazendo essa mesma função. Pressione Start. Após pressionar Start, então, a gente pressiona a tecla Enter. A tecla Enter fica embaixo do número 9. A tecla muito utilizada na digitalização. E após pressionar então a tecla Enter, sua cópia vai sair ali no compartimento de saída. Fazendo então a cópia frente e verso, pessoal, utilizando o alimentador automático de documentos. A gente clica então no ícone de cópia. A gente insere então o documento, nosso documento frente e verso original. Seja certo que esteja sem grampo e sem clipes, nada no papel. O papel tem que estar em bom estado. Selecionamos então dois lados ali. Após colocar a opção de dois lados, pressionamos Start então para iniciar o trabalho de digitalização frente e verso, gerando a nossa cópia. Tá então nossa cópia frente e verso pelo alimentador automático. Vou mostrar agora então como a gente faz essa cópia frente e verso utilizando a mesa de digitalização. Você coloca então o original frente e verso, coloca na mesa de digitalização, fecha a tampa. Lembrando que a página 1 sempre a primeira face para baixo. Toca então no ícone de cópia e você seleciona, no caso, a opção de dois lados. Selecione então a opção, no caso estava selecionada, a gente pode pressionar novamente. Pressiona então Start, ela vai digitalizar a primeira face. E vai dar então ali uma mensagem para você digitalizar a outra. Então você vira, virando o original, pressiona novamente a tecla Start e ela vai finalizar então o processo gerando a cópia frente e verso. Vamos fazer então a digitalização para uma pasta na rede. Você vai inserir então o original, sempre com a face para baixo no caso, respeitando ali então a orientação de ponto de referência. Você volta então para a tecla Home para sair de qualquer outra função e a gente pressiona então a tecla de scanner. Na tecla de scanner então selecionamos pasta, o destino e o usuário. Seu usuário está previamente cadastrado, pressione OK, vai mostrar e você vai dar um Start então para iniciar o processo. Você pressiona Enter depois para concluir o processo.
e vai ver que o documento vai estar disponível na sua pasta. Então, documento digitalizado, envio para a pasta. Mostrando então, pessoal, a digitalização de envio por e-mail. Basicamente é muito parecida com o envio para pasta. Você coloca ali então o original, você vai no ícone de scanner e seleciona a opção de e-mail. Seleciona então o destinatário, você tem o destinatário já pré-definido, você seleciona ele, dá um OK. E você pode ali também estar mudando algumas funções na hora de digitalizar, tipo, tá em TIFF aqui, eu vou mudar para PDF o tipo de arquivo que eu quero receber. Dá para PDF então, pressiono OK. Tem outras funções aqui, como se fosse uma digitalização para cópia também. Posso aumentar ou diminuir então a intensidade de contraste aqui do meu documento. Dando certas configurações ali, pressiono Start e vai digitalizar a minha página no original então, do meu e-mail no caso. Pressione Enter ali depois do processo, é a mensagem que aparece. Para finalizar então, após pressionar Enter, você já recebe o seu e-mail na sua caixa ali, no caso, referente à digitalização do seu original. Está abrindo aqui ele então, e saiu certinho, PDF, como a gente tinha programado. E abrimos então o documento aí. Vamos estar fazendo então, pessoal, aqui um envio para fax, é uma função bem simples. Você pode então estar colocando seu original com a face para cima no alimentador automático, no ADF ali, e selecionamos então a opção de fax pela tecla de função ou pela tecla direto então na área de trabalho. Selecionamos então o destinatário, vamos colocar o número que você quer enviar o seu fax. Após digitar o número então, pressionamos no cantinho OK e damos sequência então na tecla Start ali para iniciar o serviço de fax. Ele vai ler a informação, vai digitalizar o documento, então vai dar sequência à comunicação do envio. Aqui embaixo também, pessoal, é importante lembrar que temos as barrinhas de status de fax recebido e o status de comunicação também, que durante o processo identifica ali então o status atual até finalizar todo o processo. Para fazer então uma impressão frente e verso através do seu aplicativo, você tem ali o seu documento, mais de uma página, enfim. Você acessa então a parte ali de arquivo do seu aplicativo, vai na área de impressão, imprimir, e selecione então todas as páginas e imprimir dois lados. Após ter essa opção setada, você vai então enviar o comando de imprimir para o equipamento, e aí é só aguardar então sua impressão frente e verso. É um método bem simples. É isso aí, pessoal. Vamos ver então o procedimento agora para substituir o toner. Então, a primeira coisa é localizar o botão de destravamento lateral. Destrava então a porta frontal e aí a gente abre então a porta para ter acesso ao toner. O toner então a gente vai estar tirando através dessa aba verde, mas antes disso a gente tem que ter cuidado de destravar ele. Essa trava funciona em dois estágios, pessoal. A primeira então libera destravamento e a segunda então é que libera completamente todo o toner. Em dois momentos. Aí você retira o toner e prepara um novo toner então para ser instalado. É muito importante então verificar se não tem nenhum lacre no toner que vai ser instalado. Se tiver, você retire ele. No caso ali a gente tem a parte circulada em amarelo, que é o orifício que não pode ter nenhum lacre ali então.
Temos o ponto de referência que é o chip e logo abaixo então esse orifício que tem que estar livre antes de ser instalado de qualquer lacre ali. Depois desses cuidados então, encaixe o toner até o fim e tenha cuidado também para deixar travado o toner dentro do equipamento. Após travamento, basta fechar a porta frontal. Você vai ver que o LED de status sumiu, que estava sinalizando que o toner estava ausente. Esse processo, então, é de como está substituindo a unidade de imagem. A gente vai estar abrindo, então, a porta frontal, destrava o botão lateral. Aí você retira o conjunto da unidade de imagem com o toner. Segundo momento, a gente retira o toner, então, da unidade de imagem. A trava em 2 estágios. O último libera completamente o toner. A gente providencia então outra unidade de imagem, certificando que não tem nenhum lacre anexado a ela. Tirar qualquer lacre que esteja na unidade. Recolocamos então o toner. A gente trava então a trava lateral. E recolocamos então a unidade de imagem com o toner. Inserimos a unidade nova, você vai ver que a unidade já foi reconhecida e sumiu a mensagem para substituição. Pessoal, vou estar mostrando então as áreas de atolamento dentro do equipamento. A gente vai estar abrindo então a porta frontal, destrava o botão lateral e vamos ter acesso então ao conjunto do toner e a unidade de imagem. A gente vai tirar o conjunto todo, é só puxar no caso que o conjunto todo sai. A gente não vai tirar o toner, a gente vai tirar o conjunto inteiro. Fazendo isso, então, a gente tem acesso aqui, tem essas guias azuis aqui sinalizadas, a gente pode estar verificando se não tem papel ali dentro, embaixo, o papel preso, ou no interior do equipamento. Se tiver algum papel, é só tirar fora, então. A gente retorna, então, com o conjunto da unidade de imagem com o toner. Nesse caso, a gente encaixa ele e fecha a porta frontal. É muito importante verificar o status do equipamento, check status. Ele mostra normalmente onde está o atolamento indicado. Mostrar então, pessoal, o atolamento na parte traseira do equipamento. Essa parte traseira tem que tomar cuidado, que é onde fica o fusor. A temperatura é muito alta, mas enfim, é um acesso que a gente tem para poder tirar qualquer papel que possa estar na área ali, obstruindo então o fluxo normal do equipamento. Depois de retirado então o papel, a gente fecha a porta traseira, finalizando então o processo. Pessoal, para finalizar então a parte de atolamentos, temos o alimentador automático, o acesso então é através dessa trava. A gente pode estar verificando ali se não tem nenhum papel atolado. Tem essas partes aí que a gente pode verificar com cuidado para tirar a mídia se tiver alguma mídia então ali. É bom observar também que as mídias inseridas ali são originais, às vezes não estão em bom estado no caso. Também pode ficar alguma mídia de papel embaixo do alimentador. Então é bom verificar aqui a parte embaixo do alimentador automático, porque esse conjunto faz parte do transporte da mídia. É muito importante revisar os originais antes de colocar no alimentador automático para saber se está livre de clipes e grampos, qualquer acessório ali que possa causar um atolamento.